13 e 11. Um romance de horas. Primeira edição, Jefferson Emanuel Vitorino. Os direitos autorais desta obra são integralmente destinados à caridade espírita. Obra Universal, 2022. A reprodução desta obra, no todo ou em parte, por todos os meios distribuídos, será permitida somente com a autorização por escrito do médium espiritual Francisco Cândido Xavier. A memória de Ismail Candarré, Lucas IV e Allan Kardec, profícuos espíritos que editaram as palavras de Mateus Fenelon, Lucas Vitorino, Santo Agostinho e Jefferson Emanuel Vitorino. Proêmio. Ismael Candarré originalmente desejava remontar séculos momentâneos no tempo, mantendo o olhar fixo numa edificação, uma ponte de pedra. Pedro, todavia, esse chamado por Allan Kardec, respeitando a progressão daquele homem, fez o oposto da perspectiva de Ivo Andrić, contando-lhe do além toda a verdade que fora escondida dos seus sentidos em 1999. Ismail Candarré desencarnou no ano de 1979, concluindo um trabalho vasto de alegorias sobre as autoridades católicas, sendo um bom amigo de Chico Xavier na sua longa jornada de expiações verdadeiramente amarguradas. Razão maior, porém, sempre foi a destes espíritos que propuseram dar aos ouvintes deste livro a experiência de conhecer por meio de 9 capítulos, sendo os 2 últimos o máter de suas experiências, que o ouvinte, pois, tome do que aqui se contém a porção que lhe baste ao paladar íntimo. 1. O vidente Muhashi Zenebish desencarnou no ano 109 depois de Cristo. 13 e 11. Um romance de horas. O pouso da raposa. Primeiro capítulo. Lucas IV sobre sua memória. A paz de ser na terra capaz. Capacidade é o equivalente à sua qualidade. Ser capaz, por sua vez, é mostrar paz. A paz que nós precisamos é a que vós, necessitados de repouso, necessitam. A paz é capaz de superar o desânimo. O amor é uma segunda veste que sobrepõe uma ferida. A paz começa pelos pés, mas não termina na cabeça, sobre bênçãos que repousam. Faz presente paz de espírito. Racionalmente se fala o que é dito, falado é escutado o tom. Incorpore a mente em estado de conhecimento da prática. Sentirá, porventura, a experimentação dos ensinamentos vivenciados, como é e fez-se com o nosso Cristo, o que foi a luz de mais um que aqui se contestou a ocasiões ou em faticiosas somas. Pouco a respeito sabem de um homem que se faz a preservação
do ponto positivo com o primeiro ser em espírito, sobre primeira instância, sem somas inconsonantes, fez-se distopia da ocasião que remete a tal pergunta. Uma ponte de inércia à ideia de que o inferior ou superior não cabe à ideia satisfazer presente dentro do coligado de espíritos. Em qualquer instância, desperdiça mais justificativas. Porém, esperem, o desejo que poderia, sob vigência do ego, o julgamento, uma palavra de amor e paz. Os erros só fazem-se os acertos quando algo equivalente é dissipado em cordas sem nós. Desfiape qualquer um poderia gritar, mas a ocasião que não submete-se ao médium não há em razão deste a oportunanciedade de uma retro-oscilação em contrapartida do desejo de lembranças ou a importunação do espírito. Do mesmo modo se dá de formas e características como no ânimo de muito dos vossos. Caso a prática do julgamento faça sua morada na insatisfação do homem em eu cantar-se no seu próprio eu, paz. Há variantes que se distanciam de trajes caracteres evolutivos, em que em vez de tendenciosos ou envoltórios se qualificam com tecnologias de instruções intuitivas do seu próprio intelecto, sobre a arte do crédulo indutivado à comprimazia de permanência física e material. Qualquer espírita agente que se encontra em deliberado contingenciamento característico da vontade de expansão, do que não necessariamente inclina-se somente ao aprimoramento do ego, é com essa consoante ao aprimoramento do próprio ser. Há prazeres que satisfazem a carne e também um constante passo evolutivo para nós, primazistas da terra, que sinestesiará a chamada de um apaziguador. Não há, por sua vez, feitiços ou inebriações que se categorizam como faltas de compaixão, personificando faltas intelectuais. Com a presença e experiência, avanço por vias do estudo, discernindo conceitos e enfatizando progressos que acionam enfaticamente diversas razões pelas minhas faltas, dentre argumentos embasados em facções. Ai de mim, se não fossem as facções. Somente uma análise enfática de um codificante é capaz de entender uma série de ocasiões descritas em vivências parapsíquicas sobre o importuno e distinto momento do fazer e estar presente. Os que carregam o consigo, tanto quanto atrai ao seu redor o que já fora chamado repouso,
pode consolidar suas atemporaneidades com o destino. Tanto precisa essa informação, pois nos proporciona o entendimento dos desejos de alguns dos espíritos. Se há desejo em diversas instâncias de satisfação, por que não atribuir a causa de um efeito que inconsolavelmente pode parecer inconcebível por inconsistências do que podemos chamar de um subcentro da vontade que leva-o aparentemente um estado de loucura em nível de aproximação a um desejo distópico com o passado. Aprendido isso, aprenderá a elevar o próximo que está ao seu lado e dispõe das mesmas facultíveis instâncias. A paz. Chico Xavier. Quatorze e 55. 70 horas imersivas no tédio. Capítulo 2. Não foram 3 dias. Na teoria foram apenas estes 3. Esses 3, na prática, não eram total compreendidos. Entendiam-se os 2 que na prática aplicou-se 12, o dia. À noite, 4 contavam tudo que pudera se entender dentro dos contos de um terceiro. E o 16º, pouco sobre eles sabia. Nesta estarão as coordenadas para a emissão de 33% da prática teórica das 72 horas de minha primeira experiência rotista, não só do zodíaco, como de uma instância capitânica dos nossos lares, a casa do centro que residimos, tendo consciência interna dos nossos teóricos, a centro da capacitação da nossa realidade. A qual referência podemos tomar como base tal tese? A compreensão da descodificação dos outros 67%. Com excesso 2, a codificação chama-se prática configurada, dividida em 16 traços circulares. Um deles, o tédio. O tédio que iremos descrever não carrega em si nuances do ócio, e sim a cesta que fui entregue. Não tinham para mim as ideias de comunicações por meio de tecnologias. Estive entregue a um outro tempo. Os inteiros não me implementavam a surface. O silêncio vibrava, mas não o disparava a voz, apenas tons, apenas vibrava. Para os conhecidos, por bom tempo, parecia um surdo. Depois da experiência, como dissipavam-se maus fragmentos na escuridão, parecia impossível mais e mais fragmentações, soando ou tendo atrito. Não
Não sei ao certo de qual maneira a matéria é suscetível a tal atrito. A porta de um caminho para uma consciência se abria. Via um ser em via de mão dobrada, no escuro de alguns atritos que pareciam impossíveis, pois não ressoavam, eram um espírito. A observação de um código que transmite a mesma informação em tempos inquilinos do mesmo segundo da interpretação do relógio, informa que o atrito esperado pela quarta não interceptava a 26ª. A que se refere essas informações? Aos atritos das 72 horas de experienciação rotista, a morte. A quem se referencia essa morte? A sua, a minha não poderia ser, mas sim a de todos nós. A isso dá-se as primeiras 16 horas, a morte de todos. As próximas 54 horas é dividida em outras partes de experienciação além da vida. As outras 16 não é, por isso, a ideia de que só se vive uma vida. Não está distante de estar errada. Está essa, conforme o tempo, fora em outro comodialismo, a barreira para a entrada do 17º em seguinte, o expressionismo da consciência morta. Apenas 2 horas de felicidade me parecia pouco, mas fui presenteado com intervalos. 4, para ser preciso, com os espíritos que me visitaram naquela emissão dentro das 54 horas. E fiquei inquieto para saber de quantas horas foram os intervalos que, ao contrário de servirem de descanso, serviam para que não procrastinasse. Obtive a resposta: 7 horas e 151 minutos. Essa me parece uma boa métrica de sono. Pensei. Ao total da soma eram 100 horas de imersão entre experienciações e intervalos. 101 horas, para ser preciso. É preciso falar de um acréscimo, a somorrotismolização, pronta, explicada, nas horas expressas nessa expocodificação. Como já tinha passado pela experiência, quis saber do que se tratava a somorrotismolização, mas a respeito não tinha nem ideia do que perguntar. A intuição e leitura do ensinamento transmitido via psicografia até o presente momento guiara-me para a compreensão. Até aqui sabia que 72 horas foram rotistas e a soma das 101 horas eram somotistas, ou apenas as 28. Certo estive que teria de fazer cálculos
e nessa parte do problema não encontrei soluções ou meios para a solução certa na doutrina dos espíritos. Por sinal e por embasamento científico, quaisquer que fosse a forma aplicada, não encaixava-se naquele tempo os 3 dias ou as 72 horas, e sim 2 anos, 363 dias e 18 horas. O que me faltava para entender a somorromotismolização, o que ela tinha a me explicar. Os cálculos estavam certos até aqui, mas por imprudência ocultei a parte da psicografia original que caracterizou um excesso 2. Quando perguntado a qual referência como base tal tese poderá ser confirmada a respeito da codificação, mas vi que refutei tal informação por não ter entendido até o momento da escrita em que ela implicava. Concluí, teria que ter feito um cálculo perfeito, e a sobra 7 do 100 é reflexo da teorização da prática, mesmo sabendo que a sobra perfeita é 2. Nosso interfere nas horas. Somos rotistas. Nisso, apenas mais 24 horas, interroguei. Então percebi estar errado sobre a pergunta que fizera. Não deveria saber se devo somar 24 horas nas horas romotizadas. Tinha antes que responder a outra pergunta. Eram 102 ou 28 horas romotistas no final. Obtive uma resposta assertiva que me fizera ficar de queixo caído. Eram, por fim, 40 horas romotizadas para as 72 horas rotistas. Nisso tive que refazer o cálculo de quantas horas de intervalo de 4 tempos dentro das 54 horas que eu também buscava entender, para que 100% da obra fosse descodificada, não apenas parte dos primeiros 16 códigos, parte dos 33% da prática teórica de 72 horas rotistas. Então, foi nesse encontro de informação que obtive um novo horário para a desmocialização. 14 horas e 30 minutos. Esse era o tempo de cada um dos 4 intervalos. E é óbvio que o restante perfeito é 3. Com essas informações, pude então ter certeza que a tal somorromotismolização só pudera ser concluída com 112 horas, não 101, nem 102. Ou seja, me restaram 12 e não 2 números. Galguei por todos esses parágrafos repetidamente desorquestrado em busca de respostas que já haviam sido me dadas. Só depois pude entender, depois de ler e ver a interpretação de onde me perdi e qual era o motivo para tal,
para abastecer-me de dignidade. Quis, com prontidão, resolver outro paradigma que não me fizesse querer saber de qual forma uma codificação de grau e escala de elevação se dissipava, e logo fui respondido. O paradigma ao qual deveria silenciar-se para responder-nos às inquietações é a noite. Sobre a noite temos muito o que dizer. Busquei sobre o que se tratava a noite. Pesquei, os 4 me salvaram naquela noite. Não estaríamos reescrevendo a história com nossas palavras, se a verdade nos dada por Jesus fosse um caso. A nós foi dada a designação de transcrever este artigo, fazendo possível ter clarecência à interpretação. O Evangelho 3º, 4º do Espírito. Jesus em carne, osso e espírito voltará apenas no 3º milênio do 2º século depois dele. Somos 5 espíritos sentenciados à vida. Estamos presentes. No futuro do passado, estamos conscientes do 8º sentido. Mateus. A ocasião nos propicia a falar sobre os escritos em defesa de Lucas e João. Mortos estão voltando dos vivos, ressujeitosios. Faz morada na casa do santo. O quanto, o quarto e o quanto. O quanto e o quarto. O 4º Evangelho Espírita, segundo a voz do 3º prefácio. Faça o que falo, não faça o que eu faço. O caminho da luz não é a incredulidade. A lei espírita evangélica tem a pretensão da manifestação evolutiva de Deus. Todos propagarão interpretações em aceitações instrutivas na neutralização de princípios cabalísticos. Em outras palavras, a revolução da verdade em vantagem das ambições contraditórias de pseudo-deuses em razões unânimes para a consciência coletiva, sem instruções criteriosas da matéria, são revelações. A aceitação da individualidade, por sua vez, é a revelação dos pseudo-deuses. Refere-se da união. A inteligência não é atributo do princípio vital. Sempre houve 2 sistemas dominantes em razão de 5 alicerces remotamente passivos. Interpretar se estes 5 alicerces também eram pacíficos era um desafio constante desta expiação. Nessa instância de questão, obtive a resposta. O que diferencia suas morais é a opinião universal, ou seja, tais sistemas sempre se encaminham para a opinião geral, de modo que foi observado por Allan Kardec. A esta sentença dos espíritos quintessenciados designa a tais a sexualidade. Quem faz a cobrança recebe em troco.
Quem licencia pode perder, caso não entenda os ensinamentos do Cristo. Seria ele o Filho de Deus ou a conquista de uma primazia da mentira? Certo é que todos somos filhos de Deus. Por assim dizer, cabe então a nós entender suas leis, a nós falhos. Relacionando uma razão, o mal não é o oposto do bem, é a ausência de Deus. E a ausência de Deus é o male do Sor Lúcifer, que somos todos nós seres humanos, centelhas do Senhor. 12, 14 e 2. Os princípios de corrupção da alma pressupõem-se e se perpetuam em razão das disputas teológicas de cada época. Daí deu-se o erro dos 5 alicerces pessoais invasivos, na instância dos saberes do espírito, fazendo destes interpessoais dogmas a serem entendidos e interpretados para a despragmatização das razões pessoais, proporcionando-nos a falta de compreensão de estados menos específicos da matéria. Fenelon. A nós, espíritos honóricos, não deveriam os empíricos prestação de condolências, como fossem estes a causa de degradações do avanço sobre o conhecimento dogmatizado em pragmas. Todos os foram, tanto as regras como os espíritos, guiados para o mesmo desígnio, a compaixão. Amai o próximo como a ti mesmo, e observai ao próximo a caridade que vos faltou instaurar. Chico Xavier. Se até aqui ainda não compreendeis a mortalidade da alma, não compreenderás a essência do teu espírito, e se nele acredita. Redimir-se a humildade é preciso para avançar em protesto da razão da sua moral. Se não entendeste a sua missão, não poderá entender o conceito sobre imortalidade. Intrínseca e conclusiva é a certeza, certivista a todos nós, seres humanos, de que há um propósito para a nossa vida. Fazer a compreensão dos conceitos mortal e imortal é meio para encontrá-la. Lucas 11:56 e 10 segundos. Terceiro capítulo. A perda é remediável e o tempo é pressuposto do tensionamento do passado. O presente nos pede calma e a alma pede repouso. A missão que nos é dada é futuramente o bem alcançado por todos que entendem o propósito que a cada um de nós nos é determinado. A passagem pela qual todos faremos é uma viagem de via única. Não há atalhos que desfaça os nossos caminhos. E quando um caminho é atribuído a nós como uma missão, tem que ser cumprida. De todos os nossos irmãos em Cristo, o Consolador
nos entrega a força necessária para superar as dores de uma perca, mas com a certeza de que aquele que nos deixa nessa vida terá a nova missão nos braços de Deus. Uma mensagem de paz e consolo ao nosso irmão Lucas. Mas todos nós temos infinidades de vida para além das vidas que complazimos em terra. E na verdadeira centelha divina sempre retornamos aos nossos entes queridos para guiá-los em suas missões e ajudar-lhe em suas provas e expiações. Quando estamos entendidos dos nossos propósitos e sabemos guiar o direcionamento do encarrego que a todos nós nos é dado. Uma mensagem de Lucas, Chico Xavier. A certeza que temos em Cristo, o Salvador que morreu na cruz, no momento certo de sua partida, é que o consolo em nossos corações vem de sua palavra aplicada em rigorosos vertentes de interpretação. Aqui ressalto o consolo do nosso amparo nas mãos do Cristo que redimiu os nossos pecados. A perda de um sentido remediável a outros é a recompensado que não devíamos carregar como algo de personalidade negativas as memórias de um ente querido. As lembranças de uma boa vida vivida na perspectiva de um futuro melhor ao lado do Senhor nos reconforta e buscarmos todos esta a mais próxima dele, principalmente nas horas mais difíceis do lado do Senhor amparado. Também foi o dos mais primazistas conselheiros do Cristo, a outrora em forma de oração, falou em palavras circunscritas das histórias futuras. Aqui recebi um aviso do que enfrentaria como prova, e busquei e continuo a buscar na resúgio das palavras do Senhor a boa morada, para o meu e para os nossos corações. Pois a nós a sós somos, pois nós sós não somos nada. Seríamos um sol que brilha com a certeza de fazer parte de uma vida maior, a qualquer coisa que nos traga luz. Pois aqui a luz, disse-me meu irmão, e eu, sem nem contestar, tinha a certeza de que ele está certo. Na luz há luas, disse-me, e me recordei de Saturno, e nas refletivas palavras de consolo, a harmonia galgou progressos aos meios, e a mim deu a palavra de animar, não tenalcélia, mas em nossa casa. Tem alma, Senhor, Javé,
tem costumes, Senhor Jesus. Não viemos dos primatas, mas sou evoluído à instância de concluir esse sentido de harmonia, proclamando sublimes satisfações de glória, a honra aos meus paris. Vimo das horas, meu corpo retornou a ele. Vinestes do pó da terra, e a ele me vi de volta. Vim da luz, não tinha sol, mas tinham luas que refletem a luz que despejo sobre os meus entes queridos. Meu irmão é um ser evoluído, está em Saturno, na cidade celeste de Santo Agostinho. Santo Agostinho. Depois do reencontro, Elias e José, Joabe de João, 11:7, capítulo 4. Ao que nos é atribuído enquanto vida são as lembranças dos nossos hábitos que se permanecem na memória e como missão de melhorar-lhes a quem tem ouvidos e ouvem, e aqueles que não têm ouvidos, passe tal percepção ao coração que diz ao amor sentido. Nem todos ouvem antes do reencontro, mas estão estes já preparando-nos sentidos mais aguçados de perspectivação adquirida como propósito da sua comunicação. Nossos irmãos em Cristo têm a fé no nosso Senhor Deus, que esse reencontro chegará nessa ou em outra vida, pois tudo é possível mediante aos propósitos de Deus. E o encontro pode ser aqui, nas lembranças que carregamos e nas lembranças que deixamos junto aos nossos entes. Consolo nas palavras que acalmam aquele que partiu. O além é o presente. O presente é a certeza das nossas conexões. Mas, em um outro além mais distante, todos estaremos na glória do Altíssimo, sem receber consolos. Consolo precisamos na terra, do lado do Pai. Recebemos harmonia do lado dos nossos amados, ou guiado por eles em qualquer dimensão que eles possam nos manter contato. Contado isso, eu, enquanto médium, acalanto o coração de todos que já perderam um ente querido. Eu estou passando por isso agora, mas o sorriso do meu irmão jamais sairá da minha mente. Jefferson Emanuel Vitorino. O amor de Jesus me salvou e trouxe-me até aqui através de um encoamento de sons. Rosângela foi meu grande amor e o nosso encontro é aqui. Chico Xavier. 10:11 / 1:44, capítulo 5. Os nossos espíritos não estão mais obstaculados, eles estão sentenciados à graça de uma instância atestada com a consciência sem obsediações. A pandemia presente nos últimos anos
de 2020 até cá, cumpre os desígnios da nova leva de espíritos encarnados e desencarnados. Os espíritos de 2000 anos para cá não pagam seus pecados. As expiações não factíveis à alma da união do corpo, iguais em aclarecimentos. Esta carta está relacionada aos divisivos panoramas das sentenças do indevido, dando lugar ao que para alguns não é perspectivo. A proclamapsicografia ou percupsicotivo para palavras mais fáceis de compreensão não interferem na copoglotex. A moralíptica telepática estabelece sistemas com a sincronização com o espírito. Sabemos que o juízo regride no nosso cérebro, mas há divisão da alma e do espírito em uma quinta de espaço-tempo, dando isso ao nome aproximado de intragloboló quântico aproximado. E é nessa instância de saber que temos a ideia de que nossos entes queridos estão à nossa presença. Mas nossos sonhos nos encontramos com Ele. E no Quarguaremoto aperfeiçoaremos nosso dom de telesofonia. As centelhas de Deus estão presentes. Não somos partes de Deus, somos suas centelhas e retornaremos ao magnífico esplendor de sua cadência. Não há carência nas palavras de Deus. Há parabolar a serem estudadas, sentidos e aplicados ao próximo, como Jesus falou: amai o próximo como a ti mesmo. E são nos momentos de aflição dos nossos corações que recebemos conforto daqueles que estão presentes e fazem a lembrança do nosso pedaço em carne que a terra come e o espírito sobrevive e nos sustima às vezes, mas o desconforto é temporário, a saudade eterna. Jefferson Emanuel Vitorino. 22:39. Carta contingenciada de esporádico sentido ao capítulo 4 do Livro dos Espíritos. Capítulo 6. Os números e os entiles de progressão sanguínea fez lá em nossas moradas, não só dos primos em específicos, mas estes são os de maiores pesos
na carga do aprimoramento das nossas vaidades. Através deles, vemos espelhos do que a nossa herança tem nos passado. Desobstaculado a cegueira da matéria, os primos nos formam prismas. Fomos e continuaremos todos sendo filhos do Senhor, mas o irmão é um pedaço mais próximo de nós, e o factal que nos une é de uma mesma peça. Por isso, eu creio em Deus, que todos aqueles que já partiram deste mundo de provas e expiações, as provas já passou. Pelos desígnios de Deus, nenhuma falha de uma árvore cai, pois a folha é a permissão do Senhor, e as missões, enquanto vida que recebemos, mesmo que venha a ser precoce, foi o desígnio do Altíssimo. Por muitas vezes me questionou muito pelos propósitos dos seres celestiais que acompanham a vontade de Deus, mas não cabe a nós entender, pois Deus não nos permite nesta vida, e nessa vida Ele nos dá forças para superarmos os seus propósitos. Os mundos de progressão não é parafraseado. Não há números, há ânimos. E os ânimos não são contentáveis. O ponto acima de todas as faculdades espíritas não é subestimada em procálculos. E volto a repetir esse ensinamento. Tudo é a missão que nos é dada, cumprida com sabedoria por aqueles que entendem que Deus não tira a vida de ninguém. Ele tem o nosso propósito. Ele sabe a hora da nossa partida e consola de um lado e do outro os desígnios dos seus anjos, que lhe é atribuído o desígnio de ânimo e esperança. Os números são retrooficiosos. Nunca retrooficiosos. Os números são retrafacciosos, nunca retrooficiosos. E a progressão é constante. Deixamos esse tema mas não deixamos de trabalhar dando amparo aos que estão sentindo a nossa partida, mas é um consolo, não causa. A missão e a autoridade do caráter faz ponto simpatia análoga. Há vidas passadas e futuras, mas as futuras provêm dos outros que já receberam o Espírito, sem a exacerbação das consequências de um novo entendimento. Não há dogmas para aqueles que se foram e conseguiram em figuras não estáticas, pois nenhuma missão é falida, é adiada ou concluída, e furtuoso desfazer a perspectiva é furtuoso a estagnação. Que há empregos à vida de outras existências? Perguntei, e respondi resposta que desde o cabal nascimento de uma expiação não nos deixam, expiação nos não deixam dubitar de que o ser
por mais que não seja eterno como Deus o é, um dia nos reencontrará para uma nova missão, pois ainda temos muitas provas pelas quais passar, e o respeito do que acreditamos é a fé em paz do nosso apaziguador Jesus Cristo, que esperamos sua volta como um sentenciado. A matéria quinta essenciada já foi purificada, e nós da sentença, por vias de todo fato intrusivo, as nossas experiências em vida, nos alegra em um repouso nele, no Cristo. Allan Kardec, Candarré e Chico Xavier. Os 5 Espíritos encarnados de Jesus. Há 5 alicerces, e estes proclamam os próximos 2 milênios. Entre outros, a doutrina de Allan Kardec veio para ser a 3ª e a 4ª revelação? Não. Deixaremos de ser sexuados. A carne não é sagrada, como também não é podre. O pó que a terra nos leva de volta é e foi os desígnios de Deus sobre o barro que nos soprou, mas nas memórias e o 5º sentido aí nos foi atribuído. Não viemos dos primatas, nem podemos saber se em carne somos seres extraterrestres, e é por isso que muitos se vão sem conseguir cumprir seus propósitos, por falta do entendimento que desde os primórdios nos é ensinado: a família. É na família que recebemos tais alicerces. São 4 da Sioneste Prostado e 1 do Nosso Senhor. Os 2 alicerces de primazia circunstancial é a família. Em suma, somos nós que deixamos a terra. Outro é o Senhor, e o último, o Espírito. Sim, o que vos falastes sobre os 5 Espíritos, mas há falanges de compreensão maior, e sobre estes o Senhor, que não foi Jesus. Nesta sentença irei-lhes se abdicar. Aqui uma sentença de Allan Kardec e uma 8ª de quintessência sobre os sentimentos. Em Jesus Cristo somos 5 espíritos desencarnados. Sobre Jesus somos encarnados. Olhe as horas. Esse é o romance sobre elas. E eram 2h14. E nesse tempo, no 16, eu já cheguei. Então pedi permissão a Deus para que ele me desse a visão aviática sobre os desejos. E essa eu já tinha. Então pedi para vir até a mim a quintessenciada,
e essa já estava presente. Então pedi a sentença, e essa eu verei, mas não com os meus olhos. É preciso abrir os olhos para amizar o ânimo e fechar os ânimos para vislumbrar os espíritos. Nem todos conseguem, nem mesmo os embustes, controlar pragas onde há benevolência. Os sons são retiros, e nunca se é retirado o que disse ou disserdição, o que disse ou clessa tido em nuances de horas de aventura. Nesse momento me faço presente como um quarto alicerce. Euclides da Cunha. Duas e 24. A saudade e o amor, um alicerce de tradição e outro de paz. Capítulo 7. Há quem diga que o tempo nunca para, e ele está certo. Ouvi-la, e ela chorou, mas a paz consolou a saudade. Ela disse que o tempo já a tinha lhe perdoado, e nesse momento o amor alicerçou-se. Uma ressalva a Ulisses Guimarães. Agora podemos falar às 2h31 sobre os seres de Fenelon. Apresento-me nesse instante as Húmades vizinhas da Umbanda e Candomblé. Mas esses são nomes, que esses nomes se desmistifiquem entre a crença e o único Deus. As entidades entre si não se desmistificam como Deus. Deus é indomável e é o leão de Jundaqué, que é a 21ª de um alfabeto já modificado. Se te trouxe até aqui, venho lhe dizer sobre os desígnios dos meus 16. Eu tenho vícios, mas ninguém é louco. Ouvi do meu amigo e irmão Daniel algo que me complaze em distância do que me trouxeram, e aprendi sozinho ou com ele juntos, pois tenho pactos e não devo levar o que me trouxeram. Mas sei que um dia novamente em carne e osso retornarei. Nenhuma confissão que chamaram em meu nome, nenhum conflito que a saudade não resolverá, distanciará-me da vida. Eu estou presente em osso, água, ar e principalmente em fogo. E com meu fogo toda barra de ouro eu forjarei na missão da caridade. O reino dos céus é de purificação, é para aqueles que foram justos e principalmente aos que, inconsequentemente, foram filhos. A falha na terra é para ser de alegria? Pergunto e obtenho resposta negativa, pois os karmas atribuídos assim por mim na sentença nas faltas ânimo de calidez, e eu acalentei um aflito do fundo no meu sentido, honrado por ter percorrido o caminho de uma designação que fui filho também.
Falei muitas vezes sobre um desconhecido que disseria às 4. Mas a missão agora é quinta, pois Emmanuel avançou aos progressos e eu lhe guiei, atravessando-lhe o sol. O presente foi-lhe dado aos 21. Às 22h57 eu desencarnei. E todos esses que estão vindo são os bem-vindos com a prepotência dos deveres de Emmanuel. Chico Xavier. Venho me apresentar como Padre Emmanuel de Nóbrega? Não, essa foi a resposta que observei, mas minhas visões ainda não estavam severas e precisarei talvez aos 23 desse presente novamente. E creio em que utopia, quem não dá amor semeia pranto. Os prantos são destituídos em quem verbaliza a descognição alheia. A primeira contória do dia foi anunciada por Deus e o eco é designado aos espíritos. 33 a 33 espíritos desencarnados que semeiam as boas e as novas de Cristo sobre as religiões neopentecostais. E esse é um número de confusão. Estariam mais broçados caso utilizassem o 32, pois dessa forma a dor de se descobrir como um espírito que sobrevive à carne retroveria suas dores desde as 3:01. 33 é um número alienígena. É sobre o amor sem julgamento? Pergunto, e obtenho a observação dos meus olhos que já estão abertos, que não. Então eles estavam enados e não há observações que descontradiziam o que já é de sentença em ordem 111. Para nós, agora, pouco importam os números que nos importunam. O que vale a provalência é apenas um: Deus. Nós somos os espelhos de Deus, sua imagem e semelhança. Perguntei, e observo um ser agora, sem os meus olhos abertos, que não, e este também não é filho de Deus. Todos o somos. Eu já tive medo de ver os filhos de Deus, e minha visão ainda é tendenciosa. Não gosto de ver aqueles que me afligem desgostos, e foi por isso que fui o padre que vos falei, e já fiz o desígnio e propósito até voltar a mim essa missão. Espreito Gonçalo, Exu de Emmanuel. Às 1h35, o tempo nos fez um pedido. Cedeu-se aos mortes e hei de apropriá-los em razão os instintos. Esperei o horário para a oratória fazer sentido. Sentir-lhes ia em falta, mas com a certidão da presença que não nos falta, há instinto do primeiro plano observador. Estes em natureza, em razão do meu seu lado, existindo e agindo, a ação prepõe-me em predisposições e as sensações em horas questionam-me com proporções que acalentam o alcance do interrogado. A vigia de ser honra em um som desconhecido,
fazer presente o seu sentido. Jesus respondeu: em vivo atestado presente, fazem vivo o testemunho de um certo quarto Abraão. Presente os quartos de um sentido, pude vislumbrar-lhe o ser em presença e o seu magnetismo, a casa que a vila, a rua em retiro específico. Já mais tarde lhe daria em prontidão a mim a vírita esperança para o encontro da segunda via estendida. Em torno deste deveria se pedir o entendimento. Dos sermões que se libam em obrigações de confabular a falha sobre a precedência da hora que se dorme e a que volta a acordar, sem outras ou mais palavras, o som embutido e propaga a alarde de inconritáveis que se disciplinaram, formando ordem ouvinte e não alegórica de escribas. A ordem escriba da era de Arantes. Não sou eu que não quero te ouvir, não fui eu que pude fazer a conotação da estação mais quente chegar ao acalanto infímsio do coração a bater as dores de outros que não obtiveram quaisquer êxito momentâneo do pó que não nos guia em outra aproximação. Estrolar de um ânimo, só sobre imo, acalanto, horas vagas e diminuição da pressão estática apresentada ao fluido obstaculante de presença. Sagaz, mas também fugaz a Arantes este que obsoletuamente prestou dogmas, palavras, a paz. Arantes e Atlantes, a era da psicossoprática. A respeito do código de justiça da clareza humana, descodificada sobre a visão da doutrina espírita, desmistificando a transcendência de 40 códigos de Ouija, a tríade de personificação, persofisiolização da primeira lei da imortalidade, todo o chamado inferno examinatório do Tártaro de Jeová, a prescendência da hora de Horus a Taurus e comunicação súmita do céu, a estação proestagnada em séria explicação da Somalia em Eufrates, o solo não há Allan Kardec, a exumeração invértica da terapia fantástica e de expiação sobre a comodificação, a
inferiedade das horas interferidas na ideia da ida e súplica da volta. Me ouça às 2h21 do dia 27, a estação da véspera da inauguração, e sim da soma atribuída em alemão. Não sou eu que vos falei, em contemplação da concentração fractal. A lei de progresso e amor, o arrependimento, a vigília da expiação do sofrimento sobre a felicidade da emoção de uma vida nova, a esperança, metais resumidos e silencioso da linguagem dos anjos, 1950 a 2022. A estande do meu espírito sobre detalhes espaçados das falhas em explicação da transitória fase da póstuma de um rei, o despertar de uma geração de Charles sobre a natural em código portinlado ao de jejum em desejo do ego, em horas de sublimação, introcoletivização dos corpos, onde a alma goza do sofrimento em particularidades de denominação universal, em memória da específica semântica da equalização da ajuda redentero-ociliosa sobre a encarregação desviada ao encarnatório da intermediação de Lucas. Rogai-vos a princípio o quarto evangelho, as 72 horas emissivas de gozo. As 33 leis do universo. 8ª. Estas dizem a respeito a uma das equações que ainda não fora descodificada pela física clássica, sendo esta a mais difícil explicação deste século e dos 2 anteriores, postulando as equações do universo visível explicado no século XXI, dando-nos uma descrição de uma equação mais sofisticada sobre o comportamento sensório e extrasensorial dos fluidos, descobertos por Clavider Louis Navier e George Gabriel Stokes e Allan Kardec. Postulada essa expiação, será possível fazer uma nova expiação, podendo a terceira ter o caráter positivo sobre a teoria de George Lemaitre, o padre que postulou a hipótese do átomo primordial, chamado na atualidade a tese do Big Bang. Postulamos que a luz não é infinita, ela tem uma velocidade, baseando-se na teoria da relatividade, entre outras, uma delas a velocidade de Plutão e a Lua Milênio de 1976, na órbita de Foucault, planeta número 4, na órbita da estrela que Jefferson Emanuel Vitorino, postuladamente chamado por ele de RR,
conhecida por nós como Andrométrica, recebe o nome de 11.255 informações. As informações da supernova de Andrométrica. Primeira informação: a postular a origem do universo visível de uma futura expiação do universo desconhecido, faremos um apontamento do universo conhecido por nós, seres de Andrômeda. A supernova da vossa galáxia surgiu visivelmente para nós há exatos 3.070.979.837.006.000.000 de anos, ou 43 menos 10 segundos. A era de CC.C, postulada por Jefferson Emanuel Vitorino com o nome da Era de Foucault. Para nós, ela chama-se AA.C. Quando foi possível observar a vossa supernova a 101 menos 3 segundos em relação à nossa. Resumindo, temos 1,02 quintrilhões de anos à frente da explosão da supernova da vossa galáxia, aproximadamente. Para postular a quantidade de quadrilhões de distância da nossa galáxia para a vossa, faremos uma análise da era da grande unificação da vossa galáxia há 3.171 menos 43 anos do início da vossa supernova para vossos dias atuais e outros para nós, chamado e descrito pela vossa autoria de era CB0 há aproximadamente 3,20 menos 9 segundos da nossa galáxia. Para a vossa, quando a vida na Soso já era uma realidade. A Soso é como chamamos a criação da supernova da galáxia mais próxima a nós observadores de Andrométrica, visível por meio de nossa tecnologia. Segunda informação: as informações da supernova de Soso. Para esta, iremos analisar juntamente a era da grande unificação, a era CB0 e a era de Soso0. Como chamaríamos a esta era da vossa galáxia? Interrogo aos espíritos e recebo a resposta de A.D0E menos 7. Para vós, agradeço e interrogo novamente: a quantos quintrilhões estamos dessa galáxia que tem mais de vós para ensinar? E não obtenho a resposta. De imediato, tendo que analisar conosco a era da inflação, assim chamada na galáxia em que estás vivendo há 3.171 menos 29 anos em relação à mesma, e 2 quadrilhões da nossa, e há 1.303.470.000.000 elevado à madétrica 16 na nossa galáxia, para a vossa de Soso e outras para vós de Andrométrica. Então interrogo aos espíritos de Soso
e andrométrica, se posso batizar esta era, e recebo resposta negativa, momentaneamente, tendo que analisar a minha era de quarks e gluons a 10 menos 12 segundos da explosão magnífica da minha supernova. Quando as vossas primeiras partículas complexas começaram a formar-se, preciso também analisar, juntamente a esta, a era dos hadrons, quando os quarks juntaram-se e formaram os prótons, nêutrons e outras partículas formadas por estes. Dá-se a esta o nome hadromas. Terceira informação. A era dos 10 anos-luz de comprimento. Nesse estágio, vossa galáxia adequou-se à estabilização dos nêutrons a 1 segundo da criação da vossa supernova. O espaço vazio pode se expandir mais rápido do que a velocidade da luz. Neste segundo, os neutrinos ou neutrônios da galáxia de andrométrica chegaram através dos fluidos da nossa galáxia para a sua. Após aproximadamente 10 segundos após a explosão da vossa supernova, os elétrons e prósitons aniquilaram-se e vosso universo passou a ser composto pelo que chamam de radiação. As formações dos primeiros nucleus ou núcleo deram-se entre o intervalo de 17 minutos, sendo estes o hélio, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, e lítio, com 3 prótons e 3 nêutrons. Após 50.000 anos, a matéria desacelerou a expansão do universo quando os primeiros desequilíbrios gravitacionais formaram-se. Aproximadamente 380.000 anos após o surgimento do nosso universo, ele resfriou-se o suficiente para a formação dos átomos, quando fora possível o escapamento dos fótons, quando fora entendido os primeiros raios de luz emitidos, a radiação cósmica de fundo, como chamam em teoria, pergunto, 200 milhões de anos após vossa supernova, a vossa estrela mais nova começou a emitir luz. 402 anos elevado a menos 3.171 da póstuma galáxia, vossa galáxia mais velha formou-se, e aproximadamente 1 bilhão de anos toda a maior parte das galáxias estavam formadas, incluindo a nossa galáxia. 8,8 bilhões de anos aproximados da criação de nosso universo, o nosso expande aceleradamente com a tecnologia chamada por vós de energia escura. 9,2 bilhões após a explosão assim chamada por vós do seu universo, há 4 bilhões de anos atrás, fora possível a explosão responsável pelo surgimento da minha estrela, a qual chamamos de Sol, dando início à criação do nosso sistema solar. Questiono aos seres de andrométrica e recebo resposta negativa. Obtendo a resposta. Na nossa galáxia, sentimos dor através dos cheiros, como para vós é indolor a radiação.
de calor das ondas eletromagnéticas nos vossos ouvidos, sendo nossa galáxia inodora. Emitimos somente ruídos, como é chamado por vós, através do calor erroneamente de éter, chamado o fluido que permite os odores serem emitidos da vossa galáxia, chamamos de ABIG, tendo aproximadamente 12.987 segundos de velocidade de informação. Esta é a nossa quarta e primordial equação para entender a formação das turbulentas. Como comportam-se as ondas de luz em relação às ondas de odores? Após descobrir esta, é necessária a análise do resultado, juntamente com outra informação, a velocidade dos ruídos. Na nossa galáxia, estas emitem o padrão de 1732 Hz. Na nossa galáxia que estamos a observar, eles têm o padrão de 3.171 Hz por segundo. Para obter uma quinta informação a respeito das nebulosas, interrogo qual é o padrão do ar entre nossas galáxias. O fluido, a qual chamais de ar, entre as nebulosas chamamos de ajaeg, que trocam informações a aproximadamente 4.978 menos 32 anos. Entre a formação das nossas galáxias, para a sexta informação, é necessária a análise do padrão dos ajaegs, sendo estes aproximadamente 7.819 Hz por segundo. Sendo assim, como devo postular? Sabiamente, a unidade de medida entre volts eletromagnéticos entre nossas nebulosas chamarás de KYZ, tendo sua dinâmica o número 70, na verdade o número 60, postulando a haja dinâmica. É possível obtermos uma sétima informação a respeito das 11.255 informações de andrométrica? Questiono ao espírito de Albert Einstein, recebendo deste 5 informações primordiais ao entendimento da sétima informação. Para a primeira informação, faz-se necessária a troca de energia positiva entre nossos corpos. Ofereço-lhe calor. Para a segunda informação, fazemos a troca de ruídos. Para as 3 informações primordiais, póstumo ao entendimento do ser humano, até o presente momento, iremos trocar um fluido chamado por vós pelo nome de electroplasma. O electroplasma não recebe ondas de calor ou ruídos. Ela é o equivalente dinâmico do lítio? Interrogo, e recebo resposta negativa, recebendo a resposta de que esta é uma propriedade dentre as 60 propriedades do KYZ. Esta é a sétima informação. Para obter uma oitava informação, necessito adentrar a uma quinta de espaço-tempo, e então devo analisar outras propriedades. A frequência entre as cores verde e amarelo, sendo esta o padrão da cor que chamamos de Mo, e vós, de estado consciente, enxerga a soma do azul e amarelo. O roxo é resultante do electroplasma, agindo sobre a matéria do azul e vermelho. Já o Mo
é resultante do electroplasma agindo sobre as cores roxo e laranja, possibilitando a expiação dos raios ultravioletas. Para obter uma nona informação a respeito do nosso universo, sou introduzido a uma nova cor. Fico vislumbrado com sua beleza, jamais fora vista pelos meus olhos, e recebo honra de batizá-la pelo nome de BH, fazendo-lhe referência a Belo Horizonte, a junção do Mó e BH, verde, amarelo, azul e vermelho. O electroplasma transfere ondas de 1545 informações novas ao meu cérebro, dando a este o compilado de informações o nome de ADHG, podendo, através da experiência, afirmar que, através da expiação dos ADHGs, junto à radiação eletroplasmática, oferecei-me novas 1487 novas cores dentro do espectro cromático, batizando o nome deste compilado informações entre os raios ultravioletas com a expiação de novos raios gama, o nome de Gizil, responsável por 44.161 informações heterocromáticas, sendo o Gizil a oitava informação. Estas 8 informações a respeito das 11.255 informações causa-me um extremo cansaço extrafísico. Explica-me o espírito, então encerramos aqui esta longa jornada pelo universo, estando eu exausto pelo esforço que fizemos, e aguardo ansiosamente pela explicação geral da nona lei do universo cósmico em que vivemos, se é que será possível para nós experienciar novas propriedades eletrofísicas das nebulosas entre nossas galáxias. Carta psicografada com base exocientíficas pelo médium Jefferson Emanuel Vitorino, sobre mentoria exocognitiva do espírito de Dea Catarine Bacelar, filósofa contemporânea da era de Ares, há 10.000 anos antes de Cristo. Cádiga Oliveira da Silva, matemático astronômico da era de Peixes, há 3.000 anos antes de Cristo, e Gibdazu Afan Adef, físico da era de Aquários da galáxia de Andrômeda, Jefferson Emanuel Vitorino. As 33 leis do universo, nono capítulo. A respeito da nona lei do universo, darei-mo-lhes explicações sentenciadas da nossa galáxia, adiantando-lhe a informação de que nosso planeta habita neste exato momento a região norte do nosso Sol, e uma de nossas luas está a 11 graus de inclinação em relação ao vosso Sol. Saudar-lhes as informações e prosseguimos para a sexta direção de vossa galáxia. A primeira informação a respeito da nossa sentença de estado está relacionada ao calor emitido pelo Sol da vossa galáxia sobre nosso planeta. A esta emanação de energia iremos juntos chamá-la de HBBO, sendo esta a energia devolvida pelo Sol da nossa galáxia a aproximadamente 209.468 horas por segundo, variando a velocidade da nossa luz,
É precisa a informação de que vossa galáxia, aproximadamente há 118 anos, receberá as expiações complementares à era que chamamos de Bezaboi. 201.243 anos-luz da vossa galáxia. A era de Bezaboi faz 209.468 anos na nossa galáxia. Quando nosso planeta está habitando a região sul do nosso Sol, a luz da qual nos referimos, e juntos iremos chamá-la de Lua-I, que tem a força gravitacional na nossa órbita de 78,1 kJ por segundo e habita o nosso planeta há aproximadamente 3.330 anos. Esta está para vós numa escala aproximada de 7 graus de inclinação em relação ao vosso Sol. No nosso planetário sistema solar, abastecemos essa lua com ar para afastar nossas ondas marítimas, possibilitando-nos um verão, como chamais no nosso planeta, com mais ondas de calor do nosso planeta. Temos 83 épocas no ano, no atual instante, desde o princípio da nossa comunicação. 20,7 das nossas estações são fornecidas pela Lua-I. Para a expiação da nossa segunda lua, é necessária uma expediação à lua morfoloestática, assim chamada por nós para vosso entendimento, que habitava o planeta Vênus do nosso sistema solar há estimados 4.000 anos desde o início de sua formação. Essa lua chamaremos de Lua Log. Hoje ela está a 12.977. 12.977.875 anos-luz da nossa galáxia, aproximadamente, assim como nossa segunda lua. Esta foi responsável pela era de gelo do vosso sistema planetário, estando a uma posição de 1,236 graus do Sol de vossa galáxia. A nossa lua chamar-lhes de Lua M, neste instante, sendo ela responsável por 5,19% estações do ano no nosso planeta, habitando o mesmo há aproximados 17.282,7 anos. Sobre nossa terceira lua, darei-lhe explicações sobre a inflação desta no período do 5º milênio do nosso sistema planetário, podendo com esta informação adquirir 101 novos conhecimentos das 9 luas que cercam o planeta de Júpiter, do vosso sistema solar. Ela percorreu durante aproximadamente 14 milênios o nosso sexagono planeta da 9ª galáxia. Esta terceira lua chamamos de Lua J, e está à inclinação noroeste do vosso Sol, a aproximadamente uma inclinação de 1,35 graus da Terra. Em relação ao eixo de inclinação da vossa Lua, podemos afirmar
esta fornecerá água para o vosso planeta na nossa era de Aquários. Ainda no terceiro milênio, quando esta emitirá aproximados 10 joules para vosso planeta Terra. Para o clima que a modificação provocará no nosso sistema solar, chamaremos juntos de clima delfônico. A respeito das mudanças climáticas do vosso planeta, não deverias postular mais do que esta informação nesta carta. Entre a Era do Ferro para a Era do bronze, foram produzidos carbonos e urânios na nossa Lua, na vossa Lua. Será possível para vós a transfusão da Lua para a Terra, aproximadamente 191 mil litros de água potável por ano. O ligamento entre vosso planeta e vosso satélite chamará-se IceGog, uma IAG que chamam no vosso planeta de cabo, fornecerá o escoamento da água para o Oceano Pacífico, prendendo o vosso satélite ao vosso planeta com os conhecimentos da energia eletrocinética. Após este avanço, será possível vislumbrar-lhes sua segunda lua e aproximar o nanoplaneta Plutão à órbita de Vênus. Vossa lua exalará um cheiro durante vosso verão, e este cheiro chamaremos de postódio, e aos ruídos ela produzirá durante o inverno chamais de frequência adicional 916, que sairá do satélite com potência de aproximados 13.916 Hz e chegará na Terra com aproximados 1,75 rádios de frequência, não precisando perguntar a acessórios por comando de voz. Bastará emitir 7 vezes o mesmo pensamento a um acessório que terá uma cor amarelada e deverá chamar-se Croyol, um novo sistema de localização. Com este comando será possível a comunicação com as vossas novas formas direcionadas de vida que existirá em vosso planeta. Para muitos, deixará de existir os acessórios fotográficos, podendo com vosso próprio olho capturar e armazenar as lembranças e através da memória e vossos próprios olhos refleti-las a transpectadores. O vosso tempo nessa era continuará relativo, todavia deverá ser postulada uma nova constante para o mesmo, possibilitando uma nova transparência à vossa comunidade científica, que produzirá uma nova artéria para vossos corações, que será possível transplantá-la por uma espécie de espelho, da forma que foi feito a vossa e a nossa, dos buracos negros foi feita os brancos. Matéria quintessenciada, sentenciada e o estudo do avanço das mesmas para a nova era de luz. Deus criou o mundo em 10 dias? Interrogo e obtenho a seguinte resposta. São 10 os astros regentes da vossa galáxia, 9 planetas e o Sol. Hoje será 18, para vós 8 planetas e vossa SP. Da era de peixes para aquários, provocamos algo chamado para vós pelo nome de Initarsex, que deu-se através do emaranhamento
direcionado relativamente por meiose de informações, expondo superexposições de mediunidade. Meus spams, nesse momento, necessitam de repouso. Saúdo-lhe e pergunto seu nome, pela imensa satisfação que está sendo nosso trabalho. Desejo descrever-me, todavia, agradecê-lo dizendo: Jefferson Emanuel Vitorino, progredimos minhas expiações, e as vossas sou do 4º milênio de Marte. Sargentariano para vós, sou hoje na minha galáxia do signo de Libra. Pode me chamar de Iso. Fui biólogo na estadia do vosso planeta, na era dos Pláctons. Orativas, saudações finais. Saúdo a Península Arábica, sendo essa a que mais sofrerá danos sobre horas hostil. Perdoo a Península Ibírica por séculos que me castigar, e presenteio a Península Espírita, sendo penínsulas as horas, faço quando me pedirem qualquer obra de Zásqua persa. Uma causa de honra, servindo agora ao Evangelho de Lucas, este que me liberta cada segundo que passou, ofuscando manifestações de bruxos e pedindo a luz de entrada que um dia mostrar-se vai, dizer às incrédulas aos princípios maiores elevados do próprio Jesus Cristo. Dei-vos, por tradução literária, todos os dados de respeito da cidade de Toronto, no Canadá. O amor de Jesus me salvou e trouxe-me até aqui através de sons. Rosângela é meu grande amor e o nosso encontro é aqui. Andrométrica está alinhada à América do Norte, à América do Sul e à Dinamarca eslavo-britânica, a Bósnia Tchecoslováquia e a progressa fé de titânios mestres albéricos. Ao nefateios que acodem a cabeça de Thanos, indico um sendo de pele e um surdo, e cada vez que ecoarem o som de Zor, levarei e elevarei uma lágrima sobre o destino piedoso de Marta. Arantes e Atlantes, eis de lhe pedir silêncio, e orai a reza que minha avó Alamarré me pediu. Orásticos as palavras de um bom sábio, e as sábias horas de um bom casamento. Toda vez que ouvirem teu grito, diga: Ave bom homem. Por fim, ADH é o nome do nosso Deus. Disse-me-o então. Ele lhe complementou o sentido: Eu sou teu Deus.